Eu quero ler com vocês um salmo que ele dá uma pregação muito boa. Só que a gente hoje em dia não se escuta isso sendo pregado nas igrejas e nem também na internet. Hoje em dia, quando você coloca numa live de alguém, de algum profeta, alguma profetisa, o que a gente vê lá? É que Deus vai fazer, Deus vai te dar, e o cidadão do céu, o verdadeiro cidadão do céu, não tem responsabilidade nenhuma. Ele só tem só o direito de receber, ele só tem direitos, não tem deveres, né? Mas o Salmo 15, eu já preguei ele já muitas vezes quando fui convidado nas igrejas, né? E ele diz assim, versículo primeiro: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, quem morará no teu santo monte? Duas perguntas. Quem habitará no teu tabernáculo e quem morará no teu santo monte? Aqui, o Salmo 15, ele está se retratando, falando a respeito do indivíduo que serve a Deus, né? Ele faz uma pergunta. E nessa pergunta ele vai descrever obrigações que um crente que quer ir morar no céu tem que ter. Olha lá, aquele que anda em sinceridade. Primeira coisa, aquele que quer ir morar no céu, ele tem que ser sincero. Aquele que quer habitar no tabernáculo do Senhor, tem que ser sincero. E coisa que a gente não escuta mais pregar. A gente só escuta na igreja hoje e na internet os direitos que um crente tem. Ó, que Deus falou na palavra que você será cabeça e não será cauda. Esse é seu direito. Você vai estar por cima e nunca vai estar por baixo. Você vai ter para emprestar e não tomará emprestado. A Bíblia está te dando esse direito. Mas e os deveres, meus irmãos? Não tem dever nenhum. Aí a pessoa fica acreditando naquelas coisas e pelo fato dela não ter dever, ela também não recebe os direitos que Deus dá para ela. Olha lá, o crente tem que ser sincero, primeiro. E outra, praticar a justiça. Meus irmãos, quanto crente que está dando mau testemunho por aí, irmãos, por falta de justiça. Não pratica justiça. O homem, ele é crente e é encarregado num setor, numa empresa. Aí o ímpio fica só murmurando. Ah lá, olha que injustiça que ele faz. Ah lá, o cara fez coisa errada lá e ele tá elogiando aquele rapaz. Ah lá, olha só, é injusto nos seus desígnios. Aí o filho olha pro pai e fala, nossa, meu pai é muito injusto, olha. Meu outro irmão ali fez aquilo outro, e ele abraça e beija e eu não. Então, o crente, isso tem que estar na essência do crente, praticar a justiça. Deus falou sobre Jó. Ele falou que Jó era um homem justo. Justo, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ele fala verazmente segundo o seu coração. Veraz, a palavra veraz significa verdadeiro. Ele fala a verdade segundo o seu coração. O coração dele não tem prazer na mentira, mas sim na verdade. Aquele que não difama com a sua língua. Meus irmãos, o verdadeiro cidadão do céu não difama as pessoas. Sabe aquele local de trabalho que fica aquela pessoa sempre falando mal do outro? Ninguém presta para ele. Ele fica falando mal de todo mundo. Olha lá. Ele difama as pessoas. Difamar é você falar mal sem a pessoa ter cometido aquilo. Falar mal de uma pessoa, falar que ela fez algo que ela não fez. Isso é difamar. Olha lá. Nem faz mal ao seu próximo, nem aceita afronta contra o seu próximo. Esse aqui é o verdadeiro cidadão do céu. Isso aqui dá uma pregação para mais de 1 hora, meus irmãos. O Salmo 15. Olha lá. Aquele cujos olhos o reprobam ou o homem mau é desprezado. Ele despreza o homem mau. Meu irmão, e quantos crentes defendem o homem mau? Olha, eu já vi crente que critica outros crentes dentro da igreja, crente que vai para o ciclo de oração, que vai para a escola dominical. Ele critica o crente. Mas o homem ímpio, ele elogia. Ele elogia. Você já viu isso já? Né? Aquele maloqueiro lá da rua, aí ele elogia lá, aquele lá, ó, é meu colega, é meu amigo, ó, ela me cumprimentou, ó, ele já veio na minha casa e tal. Ele tem prazer em falar que tem amizade com o homem ímpio.
Mas o crente da igreja dele, ele critica. Meus irmãos, a gente precisa mudar muito. E hoje em dia, dentro da igreja não é pregado isso. Olha como a gente precisa mudar as nossas atitudes e conceitos para ser considerado um cidadão do céu. Olha lá. E ele honra os que temem ao Senhor. É o que nós falamos aqui agora. Mesmo que jure, com dano seu não muda. O juramento, ele era... Porque naquela época não tinha cartório para você assinar um papel, um contrato. Então o juramento era uma palavra que você dava, que você pagaria o empréstimo, que você estaria em tal lugar, tal horário. Então quando a pessoa queria uma garantia de que você ia cumprir algo, você tinha que fazer um juramento. Olha lá, ele jura, mesmo com dano seu, ele não muda. Mesmo tendo prejuízo, mas ele fez um juramento, ele vai cumprir. Ele vai ter problema para cumprir o juramento, mas ele vai cumprir. Esse é o papel do verdadeiro cidadão do céu. E tem crente hoje que não cumpre com a palavra, meus irmãos. Tem crente hoje que mesmo fazendo papel, contrato, não cumpre com a palavra. E o ímpio blasfema. O ímpio murmura por causa desse tipo de atitude. Então a gente deve tomar cuidado, meus irmãos, com a nossa conduta de cristão. A gente quer morar no tabernáculo de Deus, quer viver ao lado de Deus e quer partir dessa terra e ir para o céu. A gente tem que ser um verdadeiro cidadão do céu. E olha aqui o que é exigido para nós. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita subornos de inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Eu queria falar mais sobre isso, mas o vídeo vai ficar muito longo. Mas é um salmo bem curtinho, o Salmo 15. Você vê, todo mundo leu o Salmo 23, Salmo 91. Eita, só glória. O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. É só as bênçãos que Deus tem me prometido. Mas e os deveres, meus irmãos? Tome cuidado com profetas que só profetizam as bênçãos, que não profetizam os deveres. Porque se não tiver os deveres, a gente também não recebe as bênçãos. Quer dizer, a gente só tem direitos, não tem obrigação. A gente precisa mais rever os nossos conceitos para que a gente possa habitar no tabernáculo de Deus. E quando sair daqui da terra, a gente morar com Ele.